Essa questão aqui eu já tinha resolvido. Ela é a primeira questão da prova do Colégio Militar de Fortaleza de 2020. Só que ela tem uma pegadinha inocente e maligna. Na minha resolução, eu caí na pegadinha. Como é que pode uma coisa dessa? Que coisa vergonhosa. Pegadinha. Você pode cair a qualquer momento, isso independe do conhecimento, independe da experiência, do nível de estudo, tá? Se você não tiver 100% ligado, você pode cair numa pegadinha. Então, olha só, eu vou botar a resolução normal, lá pelo meio eu vou mostrar a pegadinha, quer dizer, eu não vou mostrar a pegadinha. Presta atenção na resolução e tenta identificar o momento em que eu caio na pegadinha, tá? Aí eu vou continuar resolvendo. Pode prestar atenção na resolução que ela é válida, tá? Só que eu faço uma conta errada lá. Eu errei por causa da pegadinha. Então eu vou resolver até o final, aí eu vou voltar aqui e vou mostrar onde foi que eu errei e vou fazer a resolução corrigida, tá bom? Então pode ver a resolução aí, no final eu volto para explicar a pegadinha. Prova do Colégio Militar de Fortaleza de 2020 para 2021. Então tá aqui a questão número 1. Tem uma historinha, já leu? Já entendeu o que o problema tá pedindo? Não é para ficar esperando o professor ler e explicar, não. Você tem que ler e entender o enunciado. Isso é uma habilidade que você precisa desenvolver. Então, cada vez que você resolver um problema, ou for olhar a resolução do problema, para o vídeo, lê o enunciado e entende o que ele está pedindo. Então, aqui está falando sobre dois irmãos que vendem pipoca e amendoim em um estádio de futebol. Esses irmãos são Jorge e Carlos. O Jorge vende pipoca pelo preço de R$ 2,80 o pacote. E o Carlos vende amendoim pelo preço de R$ 3,60 o pacote. Certo domingo, de estádio lotado com todas as cadeiras ocupadas, quer dizer, nenhum espaço livre entre as cadeiras, né? Nenhuma cadeira vazia. Observou-se que, nos primeiros 15 minutos de jogo, Jorge vendeu um pacote de pipoca para cada um dos torcedores que ocupavam as cadeiras de número 128 ao número 195. Então, Jorge vendeu pipocas para os torcedores que estavam nas cadeiras de 128 até 195. A mesma coisa aconteceu com Carlos aqui. Carlos vendeu um pacote de amendoim para cada um dos torcedores que ocupavam as cadeiras entre o número 239 e 283. Então, Carlos vendeu amendoim para todos os torcedores entre as cadeiras 239 até 283, certo? Quanto ao faturamento no domingo, em questão nesses primeiros 15 minutos de jogo, podemos dizer que, e aqui tem umas comparações de valores recebidos pelo Jorge e pelo Carlos. Olha só, para poder responder o que está certo aqui, o que está certo por quê? Por causa da pergunta. Podemos dizer que é quando tem uma certa e as outras erradas, né? Quase sempre é assim, mas às vezes é o contrário. Às vezes ele pergunta qual é que está errada. Você pode ter 4 certas e uma errada. Mas aqui não. Aqui, como ele está falando, podemos dizer que, quer dizer que você só pode dizer uma coisa, uma resposta. Uma opção para marcar. Então aqui você deve ter uma certa e 4 erradas. E para poder dizer quem está certo e quem está errado, você precisa saber o quê? Quanto que cada um faturou. E você pode descobrir por aqui, ó. Você tem o valor de cada mercadoria. A pipoca é R$ 12,80. O amendoim é R$ 3,60. Fica faltando você saber quantas pipocas
foram vendidas e quantos amendoins, quantos pacotes de pipoca, né? E quantos pacotes de amendoim. E você vê por aqui, ó, ele vendeu para todo mundo que estava aqui nessas cadeiras, de 128 até 195. Quantos pacotes de pipoca foram vendidos? Qual é a conta que a gente faz aqui? Isso menos isso? Tá certo? 195 menos 128 é essa conta que a gente tem que fazer? Antes de responder, deixa eu fazer ela. 15 menos 8, 7. Aqui emprestou, virou 8. 8 menos 2, 6. E aqui não emprestou nada, ficou 67. Então, aqui nós temos 67 pessoas, 67 ocupantes de cadeiras, né? 67 pessoas ali, então foram 67 pacotes de pipoca. Tá certo isso? Tá faltando alguma coisa? É porque quando você faz essa diferença, você tá deixando de contar o 128. Quando você vai fazer uma diferença entre dois números, por exemplo, digamos que você quer saber a diferença daqui até aqui. Digamos que aqui você tenha o número 128, a cadeira 128 e a cadeira 195. Aqui você tem um monte de cadeiras aqui no meio. Você não sabe quantas, né? Então, é 195 menos 128? Não é. Na verdade, você tinha que fazer 195 menos 127, que é um número antes. Porque se você fizer 195 menos 128, você vai estar deixando de contar com o 128. Então, ou você faz esse número menos o antecessor desse, ou então você faz essa diferença normal e soma 1. Então, na verdade, a diferença, o número de cadeiras que tem nessa faixa não é 67, é 68. Então, você tem que somar 1 aqui. Ou então, você faz 195 menos 127. Isso aí é manjado, né? Lá do terceiro ano, para achar a quantidade de valores entre dois números, contando com o primeiro e contando com o último, você tem que fazer a diferença e tem que somar 1. Então, na verdade, aqui não são 67, são 68 cadeiras. Ele vendeu 68 pacotes de pipoca aqui. E os de amendoim, a mesma coisa. Você vai fazer isso menos isso, aí você soma 1. Ou então você faz esse aqui menos o número que vem antes desse. Eu vou fazer desse jeito. Isso aqui, 283, menos o número que tem antes desse, que é 238. Essa diferença vai dar, aqui vai pedir emprestado, né? Vai ficar 13 menos 8, 5. Aqui emprestou, virou 7. 7 menos 3 é 4. E aqui 2 menos 2, 0. Então, 45. Tem que somar 1? Não, você não tem que somar 1 aqui, porque você não fez subtraindo 239. Você já subtraiu o número que vem antes. Quando você faz desse jeito, não precisa somar 1. Você somaria 1 se você fizesse a diferença desses dois. Aí teria que somar 1. Né? Se você tivesse feito a diferença desses dois, 283 menos 239, desse jeito, aí você ia ter que somar 1. Olha aqui, pede emprestado, vai virar 13, 13 menos 9, 4. Aqui emprestou, virou 7, 7 menos 3, 4. E aqui é 0, 44. Aí você somaria 1 aqui para ficar com a quantidade certa, tá? Cuidado para não errar isso. Então, quantas cadeiras foram? Quantos pacotes de amendoim foram vendidos? 45. Então foram 45. E você precisa calcular o quê? Quanto que eles faturaram. Quanto que cada um recebeu com a venda de pipocas e amendoins. E qual é a conta que a gente vai fazer para isso? Pega a quantidade e multiplica pelo preço. Aqui também pega a quantidade e multiplica pelo preço. Aí você fica sabendo o total. Então, vamos fazer aqui, 2,80 vezes 68. 2,80 vezes 68. Pode multiplicar normalmente, depois coloca duas casas decimais, né? Então, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64. Vão 6.
8 vezes 2, 16, mais 6, 22. Agora, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. Vão 4. Aqui 12 mais 4, 16. Somando isso, vai ficar 0, 4. Aqui 10 vai 1. Aqui vai ficar 9 e aqui 1. Aí você coloca duas casas decimais. Então aqui, ó, 190,40. Então, esse aqui recebeu com a venda de pipocas R$ 190,40. Agora, esse aqui, a mesma coisa, vou multiplicar 3,60 por 45. Então, essa conta vai ficar 3,60 multiplicando por 45. Vai ficar 0. Aqui 30 vão 3. 15 mais 3, 18. Aqui 4 vezes 0 é 0. 24 vão 2. 12 mais 2, 14. Somando 0, 0, 12. Vai 1, 6 e 1. E duas casas decimais. 162,00. Ou seja, R$ 162. Então, isso aqui é o que cada um recebeu com as vendas dos respectivos produtos. Agora, vamos ver o que está certo. Ó, a primeira. Jorge faturou R$ 29,20 a mais do que Carlos. Está certo isso? Jorge e Carlos. Essa diferença daqui para cá é R$ 29,20. Tem que fazer a conta, né? Aí você vê se essa diferença realmente vai dar isso. Então, isso aqui vai ficar 190,40 menos 162,00. Vai ficar então aqui, ó, vírgula 40. Aqui vai pedir emprestado, vai virar 10, 10 menos 2, 8. O 9 virou 8 porque emprestou. 8 menos 6, 2. E aqui 1 menos 1, 0. R$ 28,40. Ele falou aqui, Jorge faturou R$ 29,20 a mais do que Carlos. Tá errado, é isso aqui a diferença. Então essa aqui está errada. Letra B, Jorge faturou menos de R$ 190. Ó, Jorge faturou menos de R$ 190. Não, senhor, faturou mais. Faturou mais, né? Faturou 40 centavos a mais do que isso que ele falou aqui. Então isso aqui tá errado. Letra C, Jorge faturou R$ 35,60 a mais do que Carlos. Olha, a gente já fez essa conta, Jorge menos Carlos, que foi isso aqui, e esse resultado deu R$ 28,40. Ele falou aqui R$ 35,60, claro que está errado, né? Aqui a mesma coisa, Jorge faturou R$ 32 a mais do que Carlos. Não, senhor, é R$ 28,40, acabamos de fazer essa conta. Letra E, Carlos faturou mais de R$ 155. Ó, isso aqui é mais de R$ 155, é R$ 162. Então, essa aqui é que é a correta, tá? Certíssimo, foi acima de 155. Então, a resposta correta é a letra E de eco. Olha só, a pegadinha desse problema tá aqui, ó. As pipocas foram vendidas para os ocupantes de quais cadeiras? Ele fala aqui, Jorge vendeu um pacote de pipoca para cada um dos torcedores que ocupavam as cadeiras do número 128 ao número 195. Isso está marcado aqui. Então eu pergunto, o ocupante da cadeira 128 comprou pipoca? Sim. E o da cadeira 195? Sim. Os dois compraram porque foi do 128 ao número 195. Quer dizer, daqui até aqui. Agora olha como é que ele falou sobre o Carlos, sobre a venda do amendoim. Ó, Carlos vendeu um pacote de amendoim para cada um dos torcedores que ocupavam as cadeiras entre
Isso aí que é a pegadinha entre o número 239 e o número 283. Eu pergunto, o 239 e o 283 compraram? Claro que não, porque ele falou entre. Quando você fala entre, é sem contar com os extremos. Entre é no interior, entre isso e isso. Entre isso e isso não é a mesma coisa que daqui até aqui. Quando você fala daqui até aqui, você está contando com os extremos. Agora, quando você fala entre aqui e aqui, o entre dá a ideia de interior, né? Apenas quem está compreendido dentro do intervalo. Então, esses ocupantes aqui, eles não compraram amendoim, tá? Você contou demais. Na verdade, entre é nesse trecho aqui, ó. Então, você tem que contar, na verdade, do 240 até o 282. E aí você faz normalmente a sua conta, isso menos isso mais 1, vai dar 43 e não 45. E aí você multiplica o preço do amendoim por 43, vai achar o valor certo. Ou então você pega esse valor aqui, que você já tinha calculado, e abate 2 amendoins, né? 2 amendoins vai dar quanto? R$ 7,20. Eu vou fazer assim, eu vou pegar esse número aqui, 162, e vou abater 7,2, que é o preço de 2 amendoins. E aí a gente vai ver o valor certo, que não foi esse. Então isso aqui vai dar quanto? Vai pedir emprestado, vai ficar 8. Aqui vai ficar 11 menos 7, 4, aqui o lugar da vírgula. Aqui emprestou, então vai virar 15. 154,80. Então esse valor aqui, na verdade, não é isso. Esse valor aqui é 154,80. Pegadinha maldosa, né? Então, esses aqui são os números que você vai considerar. Quanto que cada um vendeu. E aí você analisa as opções. Vamos ver aqui. Jorge faturou R$ 29,20 a mais do que Carlos. Ó, vamos subtrair logo, porque a gente vai precisar da mesma coisa mais ali adiante, ó. Vou fazer isso menos isso. Então, 190,40... Vou subtrair 154,80. Isso aqui vai ficar 0,14 menos 8, 6. Aqui emprestou, né? Para esse 40 centavos, emprestou R$1 para poder fazer aqui. Então ele virou 189. 189 menos 154. Aqui vai ficar 5. Aqui vai ficar 8 menos 5, 3. 35,60. Então, isso aqui... 35,60 foi o que o Jorge faturou a mais do que Carlos. E agora a gente analisa aqui, ó, essa aqui está errada, né? 29,20 está errada. Jorge faturou menos de R$190? Não, faturou mais de R$190. Jorge faturou 35,60 a mais do que Carlos? Sim, com essa correção, agora deu a resposta certa. Essa aqui é a resposta correta. Aqui, Jorge faturou R$32 a mais do que Carlos? Não. Carlos faturou mais de R$155? Não, faturou menos de R$155. Está errada. Aqui está certa essa aqui, né? Então, a resposta correta é a letra C de Charlie.